Começa agora o Diário de Pernambuco TV dedicado ao audiovisual. Em Cuba. ¿Quién te dijo a ti que yo no soy revolucionario? Formo parte de este país, aunque no les guste. No Festival Transborda. Meu corpo pode ser o que eu quiser. E na Cinemateca Pernambucana, inaugurada há um mês, o espaço tem um acervo de mais de 150 filmes disponíveis para consultas e já mostra que o investimento foi um passo importante para a preservação da memória do audiovisual no estado. A Cinemateca Pernambucana é um sonho antigo. Já se falava da necessidade de se preservar os filmes daqui desde a década de 50, na verdade. E as pessoas sempre tiveram uma preocupação grande porque Pernambuco tem uma característica muito especial. A gente produz filmes desde o início do século XX. Os primeiros filmes rodados aqui em Pernambuco são da década de 10 ainda. Ou seja, são mais de 100 anos de produção. Isso não é um fato corriqueiro no Brasil. Na maioria dos estados, o cinema começou muito depois, mas Pernambuco teve essa característica. Então, isso significa que a gente tem um acervo grande, histórico, importante, que precisa ser preservado e resgatado. Também tem a percepção que Pernambuco é um estado hoje muito poderoso do ponto de vista da produção. A gente tem grandes produtoras, um pessoal muito talentoso, diretores e diretoras super talentosos. Você tem já um grupo de técnicos muito competentes. Você tem escolas que formam, cursos superiores e técnicos que formam o pessoal de audiovisual, mas faltava um elemento que cuidasse dessa coisa da história, do resgate. Porque tem um conceito importante por trás aqui da Cinemateca Pernambucana. Não é importante apenas preservar. Preservar é uma parte do problema. É importante preservar as coisas, mas é preciso ressignificar. Recolocar essas coisas em circulação, rediscutir os filmes antigos. Para que os cineastas de hoje percebam, e eles percebem isso muito bem, que eles estão envolvidos numa história, numa trajetória que antecede eles. E isso é sempre importante. Não só os cineastas, os técnicos, os estudantes, os pesquisadores, mas também o público em geral. O importante disso tudo é que a Cinemateca é uma unidade de preservação que a gente chama de preservação ativa. É preservar e recolocar em circulação. A gente tem um mês de funcionamento, a gente já está com praticamente 500 filmes no acervo, São filmes em formato digital, porque o foco nosso não é preservar a película, embora a gente já tenha muitos filmes em película também, porque as pessoas que estão doando o material também têm película e a gente está recebendo isso. O nosso foco principal são os filmes, evidentemente, mas começamos a receber a oferta de materiais que não são propriamente filmes, mas são muito importantes para caracterizar a história do cinema aqui. Por exemplo, figurinos. Esse é um figurino que foi usado pela atriz Maria Padilha no filme País do Desejo, de Paulo Caldas. Isso foi do filme Cinema Aspirinas e Urubus, do Marcelo Gomes. São os chifres que são usados pelo personagem Paulette, no carnaval do filme Tatuagem, de Hilton Lacerda, ele usa esses chifres aí magníficos. É um espaço público, portanto, é possível, desde uma visitação, pessoas de escola ou de faculdades que queiram visitar. A gente tem um sistema de agendamento através do nosso portal. A gente tem áreas de pesquisa, a gente tem os livros, a gente está formando uma biblioteca completíssima de tudo que foi publicado na forma de livro sobre cinema em Pernambuco. Quando a gente estava projetando a inauguração, uma das coisas que se colocou foi assim, poxa, mas a gente precisa de um acontecimento, de alguma coisa que mostre a importância e o impacto de uma unidade dessa nova, de uma cinemateca. E a ideia foi resgatar a obra de Geneton Moraes Neto. Geneton foi um jovem repórter do Diário de Pernambuco, trabalhou em diversos veículos, foi correspondente estrangeiro. A Geneton sempre teve, a partir da adolescência, uma atividade de cineasta também. Então, ele participou do ciclo do Super 8 aqui e fez um conjunto de filmes que é muito importante. Esses filmes estavam ainda no formato Super 8 e estavam em processo importante já de perigo de degradação.
A gente conseguiu o financiamento para juntar esse material, levamos para um laboratório super avançado que existe em Los Angeles. Resgatamos 16 filmes de Genneton e é uma beleza. Esse material agora está preservado para sempre, ele está garantido, ele está à disposição dos pesquisadores. Um conjunto, né, de filmes que orgulha assim, a produção dos anos 70 no Recife. O que a gente quer é valorizar a produção local, fazer com que as pessoas entendam o esforço de quem faz cinema hoje, mas compreender isso imaginando e tendo a certeza de que isso faz parte de uma história. Não é à toa que Pernambuco é hoje um dos lugares que faz os melhores filmes do Brasil. Faz isso em grande medida porque faz parte de uma tradição histórica em que a gente foi, ao longo de décadas, aprendendo a fazer cinema. Johan Madrigal é professor da Universidade de Artes de Cuba, diretor e âncora de um dos principais jornais da ilha. Numa semana de grande mudança política para Cuba, Johan fala sobre o cenário audiovisual do país e da polêmica relação entre os meios de comunicação, governo e o povo cubano. Hablamos de Cuba, un país ubicado en el Caribe, en Centroamérica, un país que históricamente ha sido, digamos, pobre, de manera que la cultura en Cuba también se ha visto afectada por esa economía baja que ha caracterizado a la isla durante décadas. Creo que la principal, digamos, contribución o el principal esfuerzo del país ha estado enfocado sobre todo a institucionalizar el cine, la radio y la televisión. Considero que, o sea, siempre que uno trabaja para una institución o trabaja para un mercado, para un productor, uno responde también a los intereses de ese productor, de ese mercado, ¿no? La libertad de creación en cualquiera de los medios existe. Ahora, hay que ver la manera en que uno, como realizador, como creador, enfoca esos contenidos, ¿comprende? A veces el problema no está, digamos, en lo que se expone, sino en la forma en que se expone, ¿no? Yo pienso incluso que entre los medios de comunicación en Cuba, el más abierto es el propio cine. En el caso de Fresa y Chocolate, una producción de la década del 90, al principio de la década del 90, es, digamos, el reflejo, es la muestra de cómo era el comportamiento de la sociedad cubana de la época, y fue un éxito total. Morango y Chocolate, Fresa y Chocolate, fue conocida en el mundo entero por eso, por ir en contra de algo que estaba marcado en ese desarrollo cultural y social que vivió el país en ese momento. Sí, pero tú no eres revolucionario. ¿Quién te dijo a ti que yo no soy revolucionario? Formo parte de este país, aunque no les guste. O sea, lo que la televisión y la radio no pueden hacer, no pueden filmar, no pueden exponer, no pueden sacar a la luz, muchas veces el cine lo saca. Porque sabemos que el cine es un medio que necesita presupuestos, financiamientos muy altos, que muchas veces el país no tiene. No ha pasado así con la radio, con la televisión en esa misma medida, porque la radio y la televisión, digamos, con la necesidad de menos presupuestos y demás, que es financiada 100% por el gobierno, o sea, por ese movimiento socialista que existe en Cuba, se autosustenta, ¿no? Existen canales de televisión, existen canales de radio, existe esta producción cinematográfica institucionalizada, coordinada, establecida, programada después de 1960, ¿no? Que de alguna manera ha garantizado ese desarrollo cultural en la isla. Pero muchas veces los contenidos que se manejan en la televisión, que se manejan en la radio, que se manejan en el cine, o los propios videoclips no son del interés de la persona que está en la casa, ¿no? De la familia. Y durante algún tiempo hubo un consumo, digamos, clandestino de programas televisivos de los propios Estados Unidos, de otros países, por cable, por antena y demás, que no es permitido, hoy día no es permitido en la isla de un modo particular, de un modo privado, ¿no? Hay personas que se encargan de obtener información de otros canales que no existen en Cuba, los recopilan, lo clasifican, programas informativos, programas recreativos, programas de participación, programas históricos, en fin, divertimento, entretenimiento, show, música. La música
que más suena en el mundo, que más suena en Cuba, que muchas veces no está colocada en los medios nacionales. Pueden ser 1000 gigas, 2000 gigas de información, 1 tera, 2 teras, y las personas van con un disco duro por las casas y bueno, usted quiere copiar el paquete, usted lo copia, paga y usted tiene el acceso a esa información, ¿no? De manera que eso se ha convertido en otro canal de televisión en muchas casas cubanas, en miles de casas cubanas, ¿no? Y podemos decir con toda certeza que tiene un rating extraordinario, más que cualquier canal de televisión. Esto se trancó. ¿Sí? Esto se trancó, no, esto lo que está es aburrido, que lo que hace falta es una cuarta persona para poder jugar en pareja, que si no así no hay quien juegue. Papi, mira ese hombre que está ahí atrás, cómo se parece a Obama. No se parece a Obama, es Obama. The real Panfilo. Mucho gusto. De Real Obama. Se toma la idea de que el presidente pudiera de algún modo exponerse en la televisión a través de este programa que tenía un rating muy elevado. Después de 50 años, históricamente, oficialmente, se iban a encontrar los presidentes de un país y de otro en Cuba, y de pronto verlo en un programa humorístico realmente llamaba la atención, ¿no? Y yo creo que eso contribuyó a toda esa imagen de la familia Obama en Cuba, que yo creo que de manera general fue extraordinaria, ¿no? Y esa visita de Obama a Cuba, todo eso que se produjo políticamente, hizo ilusionar también al pueblo cubano, ¿no? De cambios, de medidas que podían venir de unas y de otras partes. Medidas que fracasaron en buena parte después de la elección del presidente reciente de los Estados Unidos, ¿no? Yo pienso que el mayor reto como profesional, ¿no?, de la locución, al tú narrar un noticiero en Cuba o en cualquier otro lugar, es prepararte sobre las informaciones que tienes para dar y sobre las informaciones que no vas a dar, incluso. O sea, de manera que tu espectro informativo, tu capacidad intelectual en relación a las informaciones del día sea más amplio de lo que tú vas a informar, ¿no? Y cuando hablamos de que en los noticieros está la presencia de los altos dirigentes para rendir sobre las actividades que han hecho durante el día, para analizar cuestiones que no se pudieron cumplir, precisamente, y el pueblo lo ve muy bien. O sea, en Cuba es muy bien recibido eso. O sea, todos los días se sabe prácticamente dónde está el presidente, qué ha hecho el presidente, qué ha hecho el Consejo de Ministros, qué ha hecho el Consejo de Estado. Y las informaciones que se dan, los contenidos que se manejan, son los contenidos, por supuesto, editoriales de ese canal, ¿comprende? Yo pienso que todos los cubanos, o de alguna manera la mayoría de los cubanos, quieren o queremos cambios propositivos, ¿no? También en la isla, perfeccionamientos, mejoramientos, deseos de cambios hay, ¿no? De cambios, de poder hacer programaciones, de poder hacer espacios informativos, de poder hacer espacios recreativos en función más ligados a los intereses de la población en sentido general, ¿no? De hacer espacios que puedan gustar más, espacios con una factura televisiva superior, con calidad de imagen superior, con calidad de sonido superior, con una interrelación más directa a través de redes sociales. Yo creo que esos serían no solo los deseos míos como joven, sino también los deseos de otros colegas como yo em Cuba, não? Ainda dá tempo de conferir o Festival Transborda de Cultura Sem Gênero, que vai até sábado. O Transborda nasceu em São Paulo em 2016 e era um projeto muito pequeno e eu queria abraçar algumas temáticas por conta de um espetáculo meu chamado Menina Bruno, que foi o que deu origem à idealização. O festival em si funciona graças a todas as parcerias que nos abraçaram e entenderam a proposta do festival, porque ele não tem cunho comercial nenhum, e abordam as temáticas de visibilidade trans, de gênero e sua diversidade, de sexualidades, protagonismo feminino, transcidadania. Foram 21 dias de programação. Eu costumo dizer que, como idealizador e diretor de produção, eu sou só uma ponte para que o festival aconteça, não é? Porque eu não posso falar pelas meninas, mas eu posso dar espaço para que elas possam falar. Eu trabalho com gênero e sexualidade desde 2012, mais ou menos. Surge essa necessidade por sempre, desde os 8 anos, ser passista de frevo e nunca
consegui me encaixar nos padrões impostos para as mulheres que dançavam frevo. Eu começo a me questionar, inclusive pelo meu movimento, né? Que o meu movimento ele é um movimento que está mais próximo do que colocam para os homens. Então toda vez que eu dançava dizia que eu estava dançando igual um menino. E eu fui descobrindo essas questões. Fui pesquisando, fui questionando, problematizando no meu corpo essa relação de gênero. Boop é o meu primeiro curta-metragem como realizadora, que fala sobre ansiedade no meu ponto de vista. A gente é visto como gente que tem frescura. Eu já ouvi de uma psiquiatra muitos anos atrás que o que eu tinha era frescura e que queria chamar a atenção dos meus pais. A ansiedade ela é incapacitante e patológica em vários casos, e é sobre isso que eu falo. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. E para nós, negros e negras, a doença mental, ela é um fruto, digamos assim, entre aspas, do racismo que a gente sofre ao longo da nossa vida inteira. Eu era pequena, muito pequena, menos de 6 anos, e me perguntava se eu tomava banho. A gente chega na fase adulta, essas violências elas não param. A gente tem um problema muito sério de representatividade, mas que agora está sendo muito discutido. A gente tem essa retomada feminista, essa retomada das pessoas negras, das minorias. Nós somos pessoas com muita subjetividade. Só que acaba que na tela somos reduzidos a estereótipos cruéis, assim. Parte do meu mote para começar a fazer filmes foi uma insatisfação em ver que o que eu vejo ali na tela não condiz com a minha realidade. Então alguém tem que contar essa história. O meu corpo quer sair de mim, se libertar. A série Mulher Original é uma série de TV. A ideia era documentar o universo das travestis especificamente, né? E dentro da história a gente mistura ficção, que é uma história de ficção, mas tem uma equipe de filmagem, e todo o depoimento da equipe de filmagem são depoimentos reais. Alguns depoimentos reais com atores, então você fica, tem hora que você não sabe, entra nessa loucura do entender se esses depoimentos são fictícios ou são reais. E esse processo todo, né, me fez escrever mais do que 5 episódios. A gente, na verdade, escreveu 13, e quando a gente gravou o piloto, a gente queria que já tivesse pessoas trans na equipe. A gente queria, porque a ideia também do projeto é fomentar esse mercado, porque, exemplo, tem atriz transexual? Tem homem transexual atuando? Tem fotógrafo? Tem. Agora, onde estão essas pessoas trabalhando, sabe? O teatro ainda faz do transfake, né? O ator se monta de travesti. E por que não colocar uma travesti para fazer, sabe? A TV ainda faz isso. Na dramaturgia brasileira sempre foi colocado travesti, mas é sempre de forma caricata. Eu sempre falei, eu quero causar desconforto televisivo. Eu acho que o desconforto televisivo eu vou começar a causar quando o cara ligar a TV e dizer, pô, que porra é essa? Tá passando um negócio, tem um monte de travesti falando, passando filme só com travestis, sabe? E achar estranho. Mas vou parar para ouvir porque é legal. E entender que aquele ser humano que está ali, vivendo aquelas situações que a gente está colocando, é cidadão desse país. Eu posso ser o que eu quiser, posso ser homem, posso ser mulher. Quanto mais a gente discute, quanto mais a gente questiona e vai de encontro a isso, a gente se fortalece, a gente se descobre, né? E a gente sabe, sempre quando a gente é oprimida e quando a gente é excluída. Talvez a consciência se aprofunde depois, mas você sempre nota que há alguma coisa diferente, principalmente quando você foge desses padrões aí. E o cinema que interessa pra mim é um cinema político, um cinema que conta histórias que a gente não vê, um cinema que é normal. Eu não vou usar a palavra inclusiva porque tem uma produtora que ela fala que ela normaliza a TV, porque o normal não é o homem branco, cis, hétero, magro. O normal é homem, mulher, negra, negro, indígena, gordo, magro, com doença mental, sem doença mental. Isso é normalizar
o audiovisual? Há uma negação dessa população, né? E essa negação, por sua vez, é porque nunca se criou um olhar na dramaturgia. Nunca se falou que travesti não consegue emprego. Quando se passa travesti é se prostituindo, sabe? Aí por que travesti se prostitui, sabe? Se prostitui porque não tem emprego, então vai fazer o quê? Vai passar fome? A gente não está assumindo o papel, a voz desses personagens, né? A gente quer dar voz a esses personagens, né? Então, assim, esses personagens que não voz são elas mesmas quando elas vêm atuar. Esse lugar de fala não é meu, assim, eu estou aqui falando, não estou falando em nome de transexual nem de travesti, estou falando da série, mas esse lugar da série é delas. Eu quero falar só de vitórias. O Diário de Pernambuco TV fica por aqui. Te encontro na próxima semana. Até lá!